A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar um novo livro na nossa leitura anual da Bíblia. Aleluia, hoje a gente vai começar Deuteronômio, capítulo de número 1. Oh glória, e vamos estar lendo o capítulo 1 e o capítulo de número 2. Eu quero fazer um breve resumo sobre o livro, aleluia, de Deuteronômio. É o último livro do Pentateuco, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia, um pequeno estudo, irmão, sobre o livro de Deuteronômio. É o último livro que relata os discursos que Moisés fez a toda uma nova geração que estava para entrar na terra prometida. Este livro foi concluído quando o povo estava do outro lado do Jordão, prontos para entrar em Canaã. Moisés, por sua vez, dedica toda a sua sabedoria para instruir os jovens que iriam possuir tamanha bênção. E ele recapitula tudo que foi aprendido nos 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Moisés, ele pronunciou 3 discursos de despedida pouco antes de morrer. Ele recapitulou com o povo todas as leis de Deus para os israelitas. O nome do livro expressa essa recapitulação, aleluia, das seguintes leis. Então, tudo que Moisés já tinha falado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Levítico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Número, em Êxodo, em Gênesis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés recapitula aqui no livro de Deuteronômio. Então, ao longo, aleluia, da leitura de Deuteronômio, nós vamos ver, aleluia, Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, recapitulando tudo para o povo, o que ele tinha aprendido nos 40 anos que o Senhor tinha mandado ele fazer. Então, vamos iniciar a nossa leitura, Deuteronômio, capítulo de número 1. Aleluia, hoje nós vamos meditar no capítulo 1 e no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por mais, aleluia, um livro vencido, irmãos, para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 1. O primeiro discurso de Moisés. Lembrando, amadas, que eu leio, a minha leitura é feita na versão NTLH. Amém? Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica ao leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro as cidades de Tofel, Labã, Azorote e Dizabe, no Monte Sinai até a cidade de Gades. Banéia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa do Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. No primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e hoje o rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edrei, quando os israelitas estavam no território de Moabe, do lado leste do Rio Jordão. Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos a pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saia daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas do vale do Rio Jordão e na direção das montanhas da planície de Judá,
na região sul e na costa do mar Mediterrâneo. Tome posse de toda a terra de Canaã, até os montes e os Líbanos do norte e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó e os antepassados de vocês, que daria esta terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tome posse dela. Moisés escolhe ajudantes. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos a pé no Monte Sinai, eu lhe disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tanto como as estrelas do céu. É que o Senhor nosso Deus, aleluia, dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as nossas questões que parecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolheram homens sábios, inteligentes e competentes para que eu ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso perguntei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e coloquei como seu chefe. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para cada tribo, aleluia. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julgue todas as causas com justiça, seja, aleluia, entre os israelitas, seja, aleluia, entre os estrangeiros que vivem no meio do povo. Sejam honestos, aleluia, justo nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenha medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, eu julgarei. E assim naquele tempo eu lhes dei ordem a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Espiões israelitas na terra de Canaã. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Gades Baneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tome posse desta terra que está diante de vocês, como o Senhor, aleluia, o Deus dos nossos antepassados mandou. Não tenha medo e nem se ausente. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazer informação a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra.
Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se, dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo desta terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assuste, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva seu filho, e nos guiou o tempo todo até chegarmos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento, para indicar o caminho que deveriam seguir. Deus castiga os israelitas. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez esse juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá esta terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, aleluia, Senhor. Por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo. Também me disse: você não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Nun, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são criança e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, aleluia, seus filhos entrarão na terra prometida. Eu lhes darei esta terra e eles serão donos dela. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e a atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês. Aleluia, os seus inimigos o derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus perseguiram até o território de Edom e os derrotaram às cidades de Orma. Então vocês voltaram clamando e pedindo ajuda do Senhor, mas ele não lhe deu atenção e nem nos atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Gades. Capítulo 2 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: então continuamos, aleluia, os israelitas no deserto. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acabe, conforme o Senhor Deus havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo na região montanhosa de Edom. Então o Senhor disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhe dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes,
os descendentes de Esaú. Eles ficaram com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta contra eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom, e vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembre-se que o Senhor nosso Deus abençoou tudo que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhe tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate, Ezion, Gebé, até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Á, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamado Emins, vivia em Á. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigante. Tanto os Anaquins como os Esmin eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú o expulsaram dali e acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhe tinha dado. Depois atravessaram o riacho de Zired, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Gades-Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passei hoje pela cidade de Á, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país dele. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigante que antigamente morava ali. Os Amonitas, aleluia, chamava de Zanzumes. Havia muitos deles e eram altos e fortes, como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os Amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Orreus e os Edomitas ocuparam a terra deles e ali moraram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foi na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessaram o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravesse o rio Arnô, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, aleluia, o rei dos amorreus que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tome posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar ao seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Os israelitas derrotam o rei de Seom. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estavam no deserto de Quemebote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz,
e que as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisamos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos a Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú que moraram em Edom e os moabitas que moraram em Ar já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Esson não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Esson ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é a nossa terra hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que vocês derrotem Seom, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, aleluia, e os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens e mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade. O Senhor nosso Deus deixou que conquistasse toda a cidade, desde Oré, que fica perto do vale do rio Armon, aleluia, desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadiremos a terra dos amonitas e nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem aos que ficam na região montanhosa, nem outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Hoje também vamos meditar em Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 31. Marcos 10, do 1 ao 31. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus fala sobre o divórcio. Aleluia. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava todos como era do seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar sua esposa embora e casar com outra mulher está cometendo adultério contra sua esposa. Se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíba que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas
que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e os abençoou, pondo as mãos sobre elas. O moço rico, em algumas versões diz o jovem rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde de criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora triste. Jesus então olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aleluia. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um rico entrar, aleluia, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Oh, aleluia. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim, do evangelho, deixa casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais. Aleluia. Casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receberá 100 vezes mais. Casa, irmãos, aleluia, mães, filho, terra e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos, aleluia, que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Essa foi a nossa leitura de hoje, 6 de março. Aleluia, leitura poderosa para as nossas vidas. Que possamos ler e crer, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus.